Deus, aleluia, cruzada evangelística, Jesus está voltando. Quero saudar todos com a paz do Senhor, aleluia. Jesus tem uma palavra para o nosso coração nessa tarde. Você é um bem-aventurado porque estará ouvindo a mensagem do Evangelho de vida e paz. A mensagem de salvação é a mensagem da palavra de Deus nessa tarde. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Como eu disse, Ele tem uma palavra para o nosso coração, porque Ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Está vivo, está aqui conosco, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E tem uma palavra para o nosso coração, porque Ele é bom e a misericórdia dele é para sempre. José, se puder me dar um pouquinho mais de retorno. Olha o que nos diz a Escritura no livro de Lucas, capítulo número 18, versículo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aleluia. Versículo 26 para concluir. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondendo: as coisas que são possíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia. Lucas 18, 27. As coisas que são possíveis aos homens são possíveis para Deus. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Se não me engano, Mateus capítulo 19, versículo 26. Porque todas as coisas são possíveis para Deus. E Lucas 18, 27. Porque para Deus nada é impossível. Aquele jovem rico, ele, desde a sua tenra idade, desde a sua juventude, ele cumpria a lei. Jesus, ele era judeu, ele vivia no judaísmo. Este jovem rico fora criado seguindo as leis, seguindo os ditames, as regras, preceitos, ordenanças da lei. Esse jovem não roubava, não furtava, não adulterava, não dava falso testemunho. Esse jovem cresceu cumprindo a lei. Quando ele chega para Jesus, disse: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Certamente ele fez a pergunta em sinceridade. Ele fazia as coisas corretas. Ele não chegou para Jesus dizendo: Jesus, eu tenho a vida eterna, porque eu não roubo, não mato, não dou falso testemunho, eu não faço coisa errada. Ele certamente, na sua sinceridade, porque desde a sua juventude, apesar de rico, ele estava cumprindo os ditames, as regras, preceitos, ordenanças da lei. Mas ele, ao encontrar Jesus, vendo que Jesus tinha uma doutrina, era um judeu, mas ele apregoava uma doutrina de amor. Jesus andava pelos campos valados, pelas praias, pelos montes, apregoando uma nova doutrina. Jesus Cristo, ele não rejeitou a mulher, não rejeitou aquele que cometeu pecado, aquele que cometeu crime. A saber, uma mulher foi pega no próprio ato adulterando. Aquela mulher já estava morta. A mulher foi pega no próprio ato adulterando e a lei de Moisés dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. Aquela mulher foi pega no próprio ato adulterando, mas eles disseram: vamos levar para o mestre,
para saber se esse mestre ele é um bom mestre, para saber se esse judeu Jesus, se ele cumpre a lei, as ordenanças, os ditames, as regras da lei. Vamos pegar Jesus, porque esta mulher foi pega no próprio ato adulterando e a sentença dela é morte. É morte. É uma sentença inexorável. É uma sentença que não poderia mudar. Vamos levar essa mulher para Jesus Cristo, para ver se este Jesus, ele cumpre a lei, para ver se Jesus, ele cumpre as ordenanças de Moisés, para ver se este Jesus, ele também é digno de morte. Porque a lei dizia que aquele que julgasse de forma errônea, aquele que se de alguma forma se levantasse como mestre e julgasse algo que era explícito na lei, que julgasse algo conforme a lei, mas fosse distoante à lei, ou melhor dizendo, alguém que julgasse distoante à lei, a pena do apenado deveria recair naquele que fizesse julgamento errôneo. Portanto, aquela mulher que já tinha recebido uma sentença, porque ela foi pega no próprio ato adulterando, levaram aquela mulher para Cristo, porque diziam ele vai julgar. Se ele não julgar que essa mulher deve ser apedrejada, a pena de apedrejamento, que é firme e certa para esta mulher, também nós colocaremos esta pena para Jesus Cristo, porque se ele julgar e a sentença dele for diferente do apedrejamento, ele também será condenado. Se Jesus absolver essa mulher conforme a lei, ele também vai ser apedrejado, porque a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Pegaram a mulher estava uma semi-morta. Foi pega no próprio ato adulterando e levaram a mulher para Cristo Jesus, para saber se Jesus Cristo era um bom mestre, para saber se Jesus Cristo cumpria a lei. Pai Senhor, eite a glória. Levaram a mulher, aquela mulher estava morta. Jesus Cristo sabia que muito em breve ele iria enfrentar uma via dolorosa. Era um passo após outro passo, indo de encontro à morte. Aquela mulher sentiu também talvez um pouquinho do que Jesus, ora adiante, iria passar. Aquela mulher, quando foi pega no próprio ato adulterando, ela foi arrastada pelas ruas de Jerusalém, e era só uma questão de tempo para ela morrer. Ela não sabia para onde estava levando, porque ela foi pega no próprio ato adulterando, jogariam essa mulher na rua e apedrejariam ela dentro. Mas ela não entendeu, porque pegaram ela e saíram arrastando pelas ruas. A rua estava bem ali, ela estava bem entender, e foi andando, e de repente aquela mulher que tinha recebido uma sentença de morte, aquela mulher que estava andando um passo até após outro passo na morte, e de repente aquela mulher avista a vida. Aquela mulher olha e levaram a mulher que estava morta, a sentença de morte, levaram a mulher para a vida, levaram aquela mulher para tentar Jesus e, quem sabe, apedrejar também Jesus. Mas levaram a mulher para a vida, porque Jesus é a vida. Levaram a mulher que a sentença era a morte, e de repente ela se encontra com a vida. Todo aquele que estava morto, ao encontrar-se com Jesus, teve vida. Ninguém morreu perto de Jesus que ele não ressuscitasse. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele ressuscitou uma criança que estava no caixão indo para ser sepultado. Ali, na cruz do Calvário, Jesus morreu primeiro. Porque se aquele malfeitor tivesse morrido primeiro, tivesse morto primeiro, ele ressuscitava. Mesmo exaindo findor, mesmo ensanguentado, se aquela pessoa que estava do lado tivesse morrido, não sei o português certo, morto. Se aquela pessoa tivesse falecido primeiro do que Jesus, mesmo na cruz, ele ressuscitava, porque a morte foi derrotada por ele. E aí levaram aquela mulher para de encontro à vida.
acharam que Jesus ia prolatar uma sentença, e na sentença Jesus também seria condenado, mas ele era a vida. E aí ele escreve no chão dizendo: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ei, você que está aí, que trouxe a mulher, que a sentença é morte, foi pega no próprio ato adulterando, a sentença dela é morte. Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus, ele é o autor da vida. Aquelas pessoas que levaram para a vida, aquela mulher teve vida, aquela mulher estava morta, um passo após outro passo. Ela enfrentou a via dolorosa dela, ela enfrentou uma via dolorosa, a vergonha, a ignomínia, o vitupério, mediante o seu pecado. Ela viveu ali uma via dolorosa, morte, suplício emocional, e aquela mulher levaram ela para apedrejá-la diante de Jesus, mas eles não sabiam que Jesus é a própria vida. E é este Jesus a qual nós estamos, que eu estou pregando aqui, é o Jesus que trouxe vida para aquela mulher, é o bom mestre. Jesus é o bom mestre, Jesus é o Salvador, foi o Salvador daquela mulher e é o Salvador de nós nessa tarde. Deus abençoe, Pai do Senhor. Fernanda, Deus abençoe, tudo bem? Deus abençoe vocês. Jesus, ele foi o Salvador daquela mulher. A sentença daquela mulher era a morte, e levaram ela para a vida. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles, a começar dos mais velhos, quanto mais tempo você está vivendo aqui nessa terra, quanto mais tempo você viveu, mais pecado você tem. Quanto mais tempo você passou por essa terra, mais acúmulo de delito, pecado você tem. Mas Jesus Cristo, ele tem poder para perdoar todo e qualquer pecado e iniquidade. E aquela mulher foi absolvida, a começar pelos mais velhos, jogaram a pedra no chão, até os mais novos. E Jesus é comprovado ali que ele é o mestre, e a mensagem de Jesus é a mensagem de amor. A exemplo dessa mulher que estava condenada à morte, Jesus é o bom mestre que trouxe vida para ela. E aquele jovem rico, certamente, por saber a fama de Jesus, e a fama de Jesus é que ele trazia vida e vida abundante. Ele trouxe vida para a mulher que estava condenada à morte. E a fama de Jesus foi espalhada. Aquele jovem rico, quando se aproxima de Jesus, ele não chega tentando Jesus. Ele chega reconhecendo que Jesus é bom mestre. Porque a fama de Jesus era: ressuscitava aquele que estava indo para o sepulcro, ressuscitou aquela mulher que a sentença prolatada para ela inexoravelmente era morte. E aquele jovem rico disse: bom mestre, ele poderia se aproximar de Cristo e dizer em seu íntimo, em seu coração: eu não mato, eu não me prostituo, eu não faço testemunho, eu não roubo. Ele poderia chegar para Jesus dizendo: ei, mestre, ei, pregador, ei, você, doutor da lei. Mas ele chega para Jesus e disse: bom mestre. E Jesus disse: não tem um bom senão Deus. Quem chama de bom? Aquele jovem foi humilde, ele faz a pergunta para Jesus: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E nessa tarde, eu te convido a você fazer também essa pergunta. Olhe como está a sua vida, olhe como estão os seus dias. Quanto mais tempo de vida você tem aqui nessa terra, mais pecado, mais acúmulo de pecado você tem. Aquele jovem, no seu íntimo, ele não roubava, não matava, não se prostituía, não dava mau testemunho, não dava falso testemunho, desde a sua tenra idade, desde a sua juventude, e mesmo assim ele foi humilde. Se aproximou de Cristo e disse: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele não chegou lá dizendo: eu sou um judeu, eu sou um jovem judeu, eu sou rico, eu não mato, eu não roubo, eu não dou falso testemunho, e eu não sou merecedor do céu. Eu não sou. O céu não é garantido para mim. Porque ele poderia chegar para Jesus e, em uma determinada presunção, achar que era garantido, que tinha direito do céu. Mas ele disse: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: olha, porque me chama de bom. Bom tem um senão, não tem outro senão Deus. Aí Jesus fala: não mate, não roube, não dê falso testemunho, não se prostitua. Aí ele disse: eu não tenho feito isso desde a minha juventude. Eu não tenho cometido adultério, crime, roubo, falso testemunho desde a minha juventude. E aí Jesus disse: olha, ainda lhe falta alguma coisa.
Jesus, aquele jovem, ele não chegou para Jesus e jogou na cara de Jesus que era bom. Aquele jovem não, ele chegou na humildade. Ele sabia que era um bom jovem. E ele pergunta a Jesus o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. Você tem perguntado a Jesus se você tem direito à vida eterna? Você tem perguntado a Jesus que quando você partir, você vai morar no céu e vai ter direito à vida eterna? Você tem se perguntado? Aquele jovem pergunta a Jesus, Jesus dá os ditames, regras, preceitos, ordenanças que Jesus fala, não é conforme a lei judaica. Jesus era judeu, o jovem era judeu, e agora as regras, ditames, preceitos que Jesus fala para aquele jovem, naquele contexto judaico, naquele contexto cultural, era jovem, não mate, não roube, não se prostitua, não dê falso testemunho. Ele disse, isso eu já faço. Aí Jesus disse, ainda falta alguma coisa, vende tudo que você tem e siga-me. E o mais importante é siga-me, siga-me, siga-me. Você, amado ouvinte, você pode não ser um jovem rico, uma jovem rica. Você pode não ter riqueza material, mas uma palavra Jesus também disse para você nesta tarde, siga-me. Perguntou aquele jovem, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aquele jovem tem a vida abundante, porque ele era um judeu, ele cumpria a lei, ele era rico, a sua consciência não acusava, porque afinal de contas, ele nunca matou. A sua consciência não apontava para ele, porque ele nunca se prostituiu. A sua consciência não apontava e martelava na mente dele, porque ele nunca furtou. A sua consciência não o aprisionava, porque ele nunca deu falso testemunho. Mas Jesus diz, falta-lhe alguma coisa, falta uma coisa, siga-me, siga-me. Aquele jovem, ele poderia dizer, eu estou feliz, abençoado, mas ele quis saber o que faltaria para ele alcançar a vida eterna. Ele não se achava merecedor. E Jesus disse, falta alguma coisa. A pergunta foi, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? A pergunta foi essa, e Jesus diz alguns ditames, como hoje também ele diz. Mas Jesus disse, falta alguma coisa. Jesus dá uns preceitos, umas regras, uns ditames, ordenanças, mas faltava alguma coisa. E aquele jovem rico só precisava seguir a Cristo. Aquele jovem rico deveria se despojar das coisas que ele tinha no mundo. E nessa tarde você também, para ser salvo, só precisa se despojar do seu eu. Se despojar, abandonar a sua vã maneira de viver. Abandonar a bebida. Abandonar... Eita, agora a bebida. Ai, que mistério. Abandona a bebida para ser salvo. Eita, glória. É mistério, viu? Abandone a bebida, abandone a prostituição, abandone a sua vida de pecado. Aquele jovem precisava abandonar as riquezas do mundo. Você precisa abandonar a sua prostituição, o seu pecado, a sua mentira, o seu roubo, a sua droga, a sua maconha, o seu crime, os seus delitos. Você precisa abandonar e seguir a Cristo. Aquele jovem tinha muita riqueza e não quis abandonar a sua riqueza. Você se deleita no pecado, na maconha, no cigarro, na bebida, na droga. Você é um mentiroso e se deleita quando você mente e engana as pessoas. Aquele jovem não quis abandonar a sua riqueza. Você não quer abandonar o seu pecado. Lava sobre a nai. Arai, que eu dei, lava sobre a nai. Aquele jovem não quis abandonar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe aprazia. Aquele jovem não quis abandonar aquilo que completava a vida dele, que traria satisfação. Você não quer abandonar a prostituição, prostituto. Você não quer abandonar a prostituição, prostituta. Você não quer abandonar os seus roubos, ladrão. Você não quer abandonar suas mentiras, mentiroso. Não se escandalize. Quem rouba é ladrão. Quem mente é mentiroso. Quem se prostitui é prostituto. Este é o evangelho da graça e da misericórdia. Este é o evangelho de cruz. Este é o evangelho de salvação. Para ser salvo, se você é prostituto, abandone a prostituição. Para ser salvo, se você é mentiroso, abandone a mentira. Para ser salvo, se você é ladrão, abandone os roubos. Para você ser salvo, se você é cachaceiro, abandone a sua cachaça. Abandone o seu cigarro. Abandone a sua maconha. Abandone o seu pecado, pecador. E aquele jovem disse, mestre, o que preciso fazer para alcançar
alcançar a vida eterna. Resumindo, Jesus disse, siga-me. E você, amado ouvinte, precisa seguir a Cristo. Jesus disse, falta alguma coisa. Lhe falta uma coisa. Lhe falta ainda uma coisa. Para você, amado ouvinte, que está nessa praça, lhe falta uma coisa. Abandonar o seu eu. Abandonar o pecado, o deleite do pecado, a alegria do pecado. Ei, pecado é bom para a carne. Pecado é bom para o deleite da carne. Mas você precisa abandonar se você quer ser salvo. Se você quiser ir para o inferno, continue do jeito que você está. Quem escolhe é você. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final é morte. Jesus nos propõe vida e a morte escolhe a vida. Você vai para onde você quer. Você está aí na praça, sobe no ônibus que você quer, ninguém está lhe amarrando. Ninguém está pegando pelos seus cabelos, ele arrastando e jogando você dentro do ônibus A, do ônibus B. Ninguém está lhe pegando, lhe arrastando e jogando você dentro de uma lotação. Você vai para onde você quer. A vida é sua, o país é livre. A vida é sua, você vai para casa, mas se você quiser ir para casa do amigo, você vai. Sair para casa de um parente, mas se quiser desistir, você desiste. A vida é sua, o país é livre. Bem assim é o céu e o inferno. É você que escolhe. Vai para onde? Quer ir para o céu? Siga Jesus. Um jovem disse, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus disse, siga-me. Aí você pode se perguntar, Ronaldo Flauber, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aceita Jesus. O que devo fazer para ir morar no céu? Aceite o dono do céu. O dono do céu disse, siga-me. E para você seguir a Jesus Cristo, igual o jovem rico, você não é rico. Você não tem cara de rico. Você que está me ouvindo, não é rico, nem cara de rico tem. Você não é rico. Não precisa abandonar sua riqueza. Agora o seu pecado, a sua prostituição, a sua mentira, aquilo que você faz de errado e que você gosta. Quem é que não gosta? Quem está no pecado gosta de cometer pecado. O pecado é bom para a carne. Então você abandone. Não tem dinheiro para abandonar. Não é rico para abandonar a riqueza. Então abandone o pecado. Porque para você morar no céu, você precisa seguir o dono do céu. Ofereço-te hoje vida e a morte. Escolha a vida. Jesus oferece a vida para você. Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Aquele jovem perguntou. Ele não matava, aquele jovem não roubava, aquele jovem não se prostituía, aquele jovem não dava mau testemunho, mas mesmo assim ele perguntou para Jesus dizendo, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse, olha, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. Aquele jovem se entristeceu, porque ele preferiu ficar com tudo que ele tinha. Faltava uma coisa. E você não vai para o céu porque você não quer abandonar a cachaça, a cerveja, a bebida, a droga. Tô dando direta não, viu? Glória. Falando a realidade. Falando de cerveja, de cachaça que o povo vai pensar que tô dando direta na internet. Não é direta não, indireta não, é direta. Não é indireta não, é direta. Ô, Glória. Fala, Jeová. Abandone a prostituição, a bebida. Abandone o cigarro. Abandone o seu pecado, o seu deleite. E siga Jesus. Porque o jovem não quis abandonar a sua riqueza. Não quis abandonar a riqueza. Por quê? Porque ele se deleitava na riqueza. E você se deleita no seu pecado. Abandone e siga Jesus. Quer morar no céu? O caminho é Jesus, não tem outro caminho. Ah, não quero morar no céu, não quero morar no inferno. Muito corajoso você. Muito corajosa. Céu e inferno, escolha para onde você vai. Siga Jesus e você irá morar no céu. Aquele jovem fazia as coisas certas. Aquele jovem não matava. Aquele jovem não se prostituía. Aquele jovem não mentia. Aquele jovem não dava falso testemunho. Aquele jovem não furtava. E mesmo assim, humildemente, ele ficou sabendo que Jesus era um bom mestre. Afinal de contas, Jesus ressuscitou. Jesus curou. A mulher que foi pega no próprio ato adulterando, levaram para Jesus, a mulher foi absolvida. A fama de Jesus é que era um mestre bom. E aquele jovem que cumpria a lei, se aproximou de Jesus com humildade, porque ele foi humilde. Ele era rico, ele não matava, ele cumpria a lei desde novo, desde juventude, não se prostituía, não fumava, não roubava, se tivesse naquela época cigarro, que eu não sei nem se tinha. Ele não tomava uísque naquela época. E aí ele chegou para Jesus em humildade e disse, bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E você? Quer alcançar a vida eterna? Aquele jovem
na humildade. E você está vivendo a sua vida, não quer saber o que você deve fazer para alcançar a vida eterna? Porque aquele jovem poderia dizer, não, eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu vou para o céu. Mas ele foi humilde. Ele foi procurar saber com Jesus. Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ele fazia as coisas certas. Mesmo assim, ele foi procurar saber com Jesus o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. E você, que nem é rico e que nem é certo desde novo, você peca desde novo, você nunca se perguntou não o que você deve fazer para alcançar a vida eterna? Amém. Você nunca se perguntou? Bateria, 15%. 15% tá ótimo. Você nunca se perguntou? Aquele jovem não fazia as coisas erradas e se perguntou o que deveria fazer para alcançar a vida eterna. E você? Você está se perguntando o que deve fazer para alcançar a vida eterna? Você já se perguntou se vai morar no céu? Eu vou lhe dizer, para morar no céu tem que seguir a Jesus. Foi Jesus que respondeu. O jovem rico perguntou ao mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, resumindo, siga-me. Jesus disse, siga-me. Aí se você, amado ouvinte, quiser morar no céu, tem que perguntar como deve fazer para morar no céu. A resposta que Jesus deu há cerca de 2 mil anos atrás é a mesma resposta que ele lhe dá hoje. Quem mora no céu, siga-me. Quem mora no céu, siga Jesus. Quem mora no céu, aceite o dono do céu. Bom mestre, e Jesus responde, siga-me. Siga Jesus para morar no céu. Siga Jesus para ter vida eterna. Siga Jesus para ter direito à salvação eterna. Jesus está voltando. Jesus quer te salvar. Jesus é o Salvador da minha alma e da sua alma. Portanto, amado ouvinte, Jesus Cristo, Ele falou poderosamente no seu coração para morar no céu. Não precisa, você não pode confiar na sua vida, naquilo que você faz de certo ou errado. Para morar no céu tem que aceitar a Jesus, o fazedor, o seu Senhor e Salvador. Se alguém quiser entregar a vida a Jesus, venha, que nós oraremos por você. Venha que nós oraremos por sua vida e você vai estar confessando a Jesus Cristo e vai estar seguindo a Ele e Ele é fiel para te levar para o céu porque Ele prometeu o céu. Aquele jovem, ele se entristeceu, não quis seguir a Cristo, mas não sabe se mais à frente ele reconheceu a Jesus como seu Salvador. Mas você está tendo a mesma oportunidade que aquele jovem rico teve. Aquele jovem rico perguntou o que deveria fazer para alcançar a vida eterna porque ele não tinha certeza da vida eterna. Você, amado ouvinte que está me ouvindo nessa tarde, se você não entregou a vida a Jesus Cristo, certamente você não tem certeza da vida eterna. Semelhante àquele jovem, pergunte o que você deve fazer para estar a vida eterna. Pergunte no seu íntimo que a sua resposta vai chegar é agora. A resposta daquele que pergunta o que deve fazer para alcançar a vida eterna, eu vou dar agora. A resposta é seguir a Jesus Cristo, fazer dele o seu Senhor, fazer de Jesus Cristo o seu Salvador. Esses que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador e seguem a Ele, esse terá direito à vida eterna. Que Jesus te abençoe. Se você quiser entregar a vida a Jesus, venha, que eu vou orar por você. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Cruzada evangelística, Jesus está voltando. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Amém, meus irmãos. Continue orando pela vida do irmão Ronaldo Flauber. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. E a Assembleia de Deus é de Deus. Ele é soberano e Ele é bom. Amém? Ore pelo guerreiro de Jeová aqui, porque a gente está indo para cima para derrubar o gigante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.